A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos em Cristo. Eu sou o irmão Dito e nós fazemos parte da Igreja Batista Missionária da Amazônia, a IBMA. Como você sabe, nesse período de isolamento em relação à prevenção contra o coronavírus, estamos realizando nossas atividades por meio de vídeos que são gravados, como esse da EBD, e também por lives, ou seja, transmissões ao vivo, pelo nosso site www.missionaria.com.br e também pelas nossas redes sociais. É só você acessar e nos acompanhar. Hoje aqui é a nossa EBD, a Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando a revista Gálatas e Colossenses e nós chegamos agora à lição de número 15, que é Perigo à Vista. Pegue então a sua revista, pegue uma caneta, um lápis, não esqueça da sua Bíblia para poder acompanhar a nossa lição de hoje. E o título da lição de hoje, nós já falamos, é Perigo à Vista. Lição número 15 está na página 78 da sua revista. Perigo à Vista, lição 15. A lição Perigo à Vista, ela está no texto básico aqui de Colossenses, capítulo 2, dos versos 16 a 23. Daqui a pouquinho a gente vai ler de um a um. O versículo-chave da lição de hoje, Colossenses 2, 23, que diz assim: as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em culto voluntário, humildade fingida e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum no combate contra a satisfação da carne. Então aí nós temos três elementos principais: aparência de sabedoria em culto voluntário, humildade fingida e severidade para com o corpo. Mas no final encerra dizendo que isso não tem valor algum para combater a satisfação da carne, ou seja, para combater o pecado. O alvo da lição. Ao estudar a lição de hoje, você será alertado sobre o perigo de deixar-se levar por sistemas religiosos que são supostamente espirituais, quando na realidade são frutos de tendências humanas de criar os seus deuses. E você vai conhecer como é que isso funciona. Dentro do alvo da lição, nós precisamos saber entender o que significam algumas tendências e práticas religiosas que assolam pessoas desde a antiguidade. Quais são essas práticas? A gente vai conhecer hoje. Você vai também aprender, como alvo da lição, a sentir, a valorizar igrejas baseadas na boa doutrina fundamentada na palavra de Deus. Glória a Deus que existem muitas igrejas assim. E um último ponto é agir, ou seja, não se deixar levar por sistemas religiosos humanos que propõem novos e diferentes deuses. Lembre que só há um Deus. Bom, aqui na introdução da nossa revista, eu poderia começar perguntando para você: quantas doutrinas esquisitas você já presenciou por aí? E olha que não são poucas. Aparece um tipo de pessoa que eu costumo dizer que eles cometem o que a gente poderia dizer hoje na linguagem atual de bullying espiritual. Mas por que bullying espiritual? A pessoa chega perto de você e diz: por que você está usando isso na igreja? Já ouviu isso? Ah, os verdadeiros crentes não comem isso ou bebem ou observam aquilo. Você não deve ser espiritual, né? Olha só, você já recebeu alguma bênção? Se eu te contar, olha, semana passada entrou no meu quarto uma luz grande, olha, bam! Caí no chão, olha, e agora eu tenho um poder secreto. Chega, eu tenho até arrepios de falar isso. Já ouviu isso? Já aconteceu? As pessoas perguntam para você: ah, não, olha, então você é um fracassado, você não é espiritual. Isso é bullying espiritual, meu irmão. Um outro pode dizer: se você for espiritual, precisa se privar do prazer. Você tem pecado em sua vida? Então, olha, o segredo é você se trancar no quarto e dizer a si mesmo que você é um lixo, você tem que sofrer. Quanto mais você sofre, maiores as chances de Deus aceitar você. Olha, irmão, isso não tem nada a ver com a Bíblia.
Isso não tem nada a ver com o evangelho do Senhor. Quem que fazia isso? Os falsos mestres de Colossos, que é do livro que nós estamos estudando aqui. Eram como esse tipo de pessoa que, infelizmente, ainda existem alguns na igreja atual. Desde que nós começamos a estudar aqui essa epístola, você deve estar lembrado, nós vimos apenas um pouco do que eles estavam realmente conturbando, ensinando lá na igreja de Colossos. Lembre-se que Paulo chamou essa filosofia de filosofia vazia e de fraude. Está aqui no capítulo 2, no verso 8. Ele ainda diz assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias vãs e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Então, preste bem atenção. Então, doutrinas assim, deturpadas, eu sei que você já ouviu. Mas também eu tenho certeza que você já deve ter conhecido alguém que se enfraqueceu na fé por causa dessa atitude de pessoas assim. Tenho certeza que você conhece isso. É uma pena, mas é uma realidade. Pois bem, mas no texto de hoje, no texto básico da nossa lição de hoje, o apóstolo Paulo continua com essa advertência aos crentes de Colosso e a nós hoje, quanto ao perigo de sermos iludidos por essas falsas doutrinas. No afã de progredir na vida espiritual, o que em si mesmo é saudável você progredir, aqueles irmãos daquele tempo e muitos dos nossos dias de hoje podem entrar num caminho muito arriscado. E é isso que nós temos que ter cuidado. E o apóstolo Paulo, instruído pelo Espírito Santo, percebeu o perigo que ameaçava a igreja de Colossos. E ele escreveu para lá considerando 3 aspectos aqui nesse trecho que nós vamos ver na lição de hoje. Os 3 aspectos: o legalismo, que estava impregnando a igreja lá de Colossos, o misticismo e o ascetismo. Então nós vamos ver com detalhe o que é o legalismo, que é a seção 1 da nossa lição, o misticismo, que é a seção 2, e o ascetismo, que é a seção 3, que é como é dividida a nossa lição. Então, começando aqui, a primeira seção é sobre legalismo. Está aqui em Colossenses, capítulo 2, versos 16 e 17. Eu vou ler aqui para você esses 2 versículos. 16 e 17 diz assim: ninguém, pois, vos julgue, algumas versões diz engane, pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festas, ou de lua nova, ou de sábados. 17. Que são sombras das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo. Então, preste atenção que isso está na página 99 da sua revista, que o legalismo é a religião da realização humana, das obras da carne. Ele defende que a espiritualidade é baseada nas obras ou em Cristo mais as obras. É como se Cristo, se Jesus não fosse suficiente. Então ele confiava naquele, olha, eu não mato, eu não roubo, eu não engano ninguém, eu não minto, então eu estou salvo. Ou, eu creio em Cristo, só que além de crer em Cristo, eu tenho que fazer isso, aquilo outro, senão eu não sou salvo. Nesse caso, então, meu irmão, a medida da espiritualidade fica na dependência daquilo que o homem é capaz de fazer. Porém, os verdadeiros cristãos, entretanto, eles são aperfeiçoados em Cristo, e é Cristo que nos garante completa salvação, completo perdão e completa liberdade. Aqui na seção 1 da nossa lição, que nós estamos lendo, ainda na página 99, a seção 1, legalismo, nós temos o primeiro ponto da seção 1, que é as obrigações impostas. As obrigações impostas é o verso 16, que eu já li, mas eu vou repetir aqui. Ninguém, pois, vos julgue pelo comer ou pelo beber,
ou por causa de dia de festas, ou de lua nova, ou de sábados. O que é que acontecia aqui, irmão? Os falsos mestres lá de Colossos queriam obrigar os crentes a viverem debaixo da lei judaica. Era isso que era uma obrigação imposta. Vê que isso Paulo já combateu lá na igreja de Corinto, Paulo já combateu isso na igreja de Gálatas, e agora, apesar de aqui em Colossos ser uma situação diferente, mas isso ainda estava ocorrendo também. Esses falsos mestres, alguns judaizantes, queriam que o povo voltasse às práticas antigas da lei. Então isso era o judaísmo, com suas regras relativas à abstinência de alimento, a observar certos dias. Isso era um fardo por demais pesado sobre os seus seguidores. Inclusive, lá no livro de Lucas, no capítulo 11, o verso 46, Jesus está dizendo para eles: ai de vós também, doutores da lei, que carregando os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem ainda levantam nada. Então eles queriam colocar isso sobre o povo, mas eles não cumpriam, porque é impossível para o homem cumprir toda a lei. Então esse era o tipo de obrigação imposta que esses mestres falsos de Colossos impunham sobre aquela igreja. Então o que Paulo fez? Paulo disse então aos Colossenses que não podiam voltar às práticas quais já haviam morrido. Olha, voltar às práticas quais já haviam morrido. Morto não faz nada, meu irmão. Tinha passado, tinha acabado, você morre em Cristo, no batismo você ressuscita de novo, você é uma nova criatura. O que passou já passou, tudo se fez novo. Então o cristão ele não pode sacrificar a liberdade que tem em Cristo para sujeitar-se a um conjunto de regras que são regras humanas, para satisfazer o seu ego, para satisfazer a você mesmo, para aparecer para as pessoas. E Paulo já combateu isso também em outras epístolas, como em Gálatas também. Ele disse, é como crucificar Cristo de novo. Eu não posso voltar a essas práticas para as quais eu já morri. Por que isso? Olha só, Romanos capítulo 10, verso 4, ele diz que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Pronto. Que sentido há em deixar-se enredar por sistema legalista inútil? Qual é o sentido disso? Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, ele disse o seguinte, está em Gálatas 5, verso 1, capítulo 5, verso 1. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Não foi para viver preso novamente. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Ele compara a lei como julgo de escravidão. Então, se Cristo lhe libertou, foi para a liberdade. Não foi para viver preso novamente ao julgo da lei. A gente só tem que entender o seguinte, para não confundir liberdade com libertinagem, que já é outra coisa, totalmente diferente, mas em Cristo nós somos livres, livres do jugo da lei, livres do pecado. Bom, mas aqui no início do verso 16, o apóstolo ele fala bem assim, ninguém, pois, vos julgue. Então ele está dando um alerta aqui. Não permita que as pessoas lhe julguem pelo que você come, pelo que você bebe, pelo que você veste, como você adora. Então essa expressão aqui, ninguém vos julgue, significa que o cristão colossenses e nós hoje não devemos nos incomodar com a acusação por comer certos alimentos ditos proibidos aos judeus, entenda. E também por não guardar alguns dias de festas. A lei, irmãos, ela foi dada de proibição de alimentos, de dias, foi para o povo judeu, não foi para a igreja de hoje. É totalmente diferente isso. Então Paulo diz, não, ninguém, pois, vos julgue. Então não permita que ninguém julgue você. Então só recapitulando aqui, o ponto 1 da nossa seção 1, a seção 1 é o legalismo. O ponto 1, as obrigações impostas. Qual era a obrigação? A proibição de comidas e bebidas.
Isso era para os judeus, você vai encontrar lá em Levítico, capítulo 11. Também aqui, você tem uma passagem também interessante, você pode estudar depois, Marcos, capítulo 7, de 7 a 14, para você conferir que o reino de Deus ele não é só comida e bebida, não é verdade? Então, você vai perceber direito isso lá em Romanos, no capítulo 14, no verso 7. O reino de Deus não é comida nem bebida. Então, para que essa proibição de comida, de bebida? E o evangelista Lucas, no livro de Atos, ele mostra a inutilidade de guardar a proibição de comida e bebida. Você pode ver isso em Atos, no capítulo 10, nos versos de 9 a 16, vai contar a história da visão do apóstolo Pedro, que Pedro era judeu, mas se converteu e ele não queria pregar os gentios, e Deus deu uma visão para ele de um lençol que descia com vários tipos de carne, de animais. Ele dizia que aquilo era imundo, e Deus dizia para ele que não, que ele podia comer de qualquer coisa que ele quisesse, que aquilo era consagrado por Deus. Então você pode ver Atos 10, 9 e 16. Também, essa história aí, algumas coisas ficaram proibidas ou não de comer e beber, ficou registrada no livro de Atos, capítulo 15, você pode consultar. Atos, capítulo 15, dos versos 28 e 29, foi chamado de Concílio de Jerusalém. Ficou ratificado lá, que era, até deixa eu pegar aqui para que a gente possa perceber perfeitamente, e eu vou ler para vocês de forma bem rápida. Vê se eu encontro aqui Atos, capítulo 15, 28 e 29. Ele diz assim, foi uma decisão que eles se reuniram para decidir o que podia ou não. Ó, que vos abstenhais, 29, das coisas sacrificadas a ídolo. É comida que você sacrifica, oferece a um ídolo e não a Deus. E do sangue, você não pode comer comida no sangue, e da carne sufocada, aquela que não derrama o sangue. Por exemplo, frango, se você pegar, torcer o pescoço, não derrama o sangue, também não pode. Aí vem da prostituição, das coisas, como fareis bem vos guardar dela. Está entendido isso? Então, ó, carne sacrificada a ídolos, do sangue da carne sufocada, de comida e bebida é basicamente isso. Qual era a outra observância, além da comida e bebida? A observância de dias. Ah, nós temos que guardar a Páscoa, nós temos que guardar o Pentecoste, nós temos que guardar o tabernáculo. Tudo isso está no livro de Levítico 23. É claro que a Páscoa também está estabelecida aqui no livro de Êxodo, no capítulo 12, mas essas coisas de guardar dias também é o que o apóstolo chamou a atenção aqui, no livro que nós estamos estudando aqui hoje, Colossenses capítulo 2, ninguém vos julgue por comer e beber, por causa de dia de festa, de lua nova. São esses dias. É isso que ele está falando. Olha só o que diz Isaías, capítulo 1, o verso 13b. Então era Deus falando com o povo. Deus estava dizendo, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das assembleias. Olha que Deus diz, não posso suportar iniquidade, nem mesmo a região solene. Não é isso, irmão, que Deus quer de você não comer isso ou aquilo, guardar isso ou aquilo. Deus quer ver o que está dentro do teu e do meu coração. É isso que Deus precisa. Então, Paulo cita os sábados aqui, nesses dias. Então, ele cita, não adianta a gente estar guardando. E a respeito disso, eu quero que você acompanhe aí na página 100 da sua revista, que John MacArthur, ele estabelece 10 pontos aqui, e desses 10 eu quero levantar apenas 3 a respeito de guardar dias. Diz assim o primeiro, guardar dias ou o sábado em si, ele é um sinal da antiga aliança. Êxodo 31, 16 a 17, Neemias 9, 14, Ezequias 20, 12. Entretanto, quero que você entenda que hoje nós estamos na nova aliança. Hebreus 8, 13a. Então, diz assim, dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Qual era a primeira? Era a aliança de guardar. Hoje não há essa necessidade de guardar, porque se a primeira já envelheceu, nós estamos numa nova aliança. Viu que agora a gente falou? Nós somos livres
em Cristo, não temos que nos sujeitar a isso novamente. Um segundo ponto, em nenhum lugar do Novo Testamento é ordenado que nós cristãos, a gente tenha que observar o sábado, onde os outros 9 mandamentos são reiterados. Você vai encontrar aqui no Novo Testamento a reiteração de todos os 9 mandamentos, exceto um dos 10º, é o sábado. Também, o terceiro ponto, para encerrar aqui, lá na revista você vai acompanhar 10, mas aqui a gente está selecionando 3. No único vislumbre de um culto da igreja primitiva, no Novo Testamento aqui, encontramos crentes adorando no domingo. Você pode consultar Atos, capítulo 20, verso 7. Existem muitos outros pontos também. Se você for, mas na criação Deus fez o mundo em 6 dias, descansou no 7º. Ele descansou, mas ele não ordenou isso. A ordenação para o povo judeu, e não para todos os povos da terra, foi estabelecida no Monte Sinai quando ele deu a lei. Só foi a partir daí, e que encerrou com a chegada de Jesus, que é a nova aliança. Certo? Então, esses são esses pontos principais que você depois pode ver aí na sua revista. Bom, estamos na seção 1, o legalismo. Agora vamos para o ponto 2 da seção 1 do legalismo. A sombra deu lugar à realidade. A sombra deu lugar à realidade. Então, você já viu que as leis sobre alimentos proibidos, celebração de sacrifício, de guardar o sábado, eram apenas sombras das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Onde é que está isso? Colossenses 2,17. Aí ele estava dizendo no 16 que para não se deixar julgar por comer ou beber ou festa, no 17 ele diz que essas coisas são sombras das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo. Ou seja, irmãos, essa situação de não come isso, não come aquilo, guarda dia tal, não guarda aquele, era apenas uma figura, era uma coisa pré-figurada, sombra das coisas que havia de vir. O que era que havia de vir? Cristo. Aquele simbolismo do Antigo Testamento aponta para Cristo. Se Cristo já veio, eles se tornam desnecessários. Lembra que uma sombra, ela não cria realidade, mas é a realidade que faz a sombra. Jesus Cristo, ele é a realidade para a qual a sombra apenas apontava. Você pode ver Hebreus capítulo 10, verso 1, Hebreus 8, 5, Hebreus 9, 12. Então não adianta você ficar guardando coisas mecânicas, orações repetitivas. Aí você repete uma oração uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Quando você ora, você conversa com Deus. Deus é um ser pessoal. Você pode conversar, ele é o nosso Pai. Você pode chegar a se aproximar dele com confiança de que será ouvido, desde que seja pelo novo e vivo caminho, o sangue de Jesus, no nome de Jesus. Você pode conversar com ele. Cânticos, somente por cantar, Deus não aceita isso. Costume, ritos, tradições, Deus quer a sinceridade do que está no seu coração e o que está no meu coração. Bom, agora nós temos aqui um ponto que nós chamamos, toda vez que estamos estudando aqui a nossa lição, Colossenses para hoje. É uma reflexão que fica a respeito do ponto que nós acabamos de estudar aqui. Qual é essa reflexão? Essa reflexão é: será que você tem a tendência de ser legalista na prática da sua fé? Nós já estudamos que legalista queria, olha, não vista aquilo, não coma isso, não beba aquilo, não faça isso. Será que você não tem tendência para ser legalista na sua prática de fé? Será que a sua ou a nossa atitude é a do legalista, que ao considerar sombras da lei, se esquece do que Cristo somente a prefigurava? Que a lei só prefigurava Cristo, no caso? Então Cristo já veio, olha. Acabou a importância da lei nesse sentido aí, tá bom? Então é uma reflexão para que a gente possa prosseguir aqui na nossa lição. Vou fazer uma pergunta para você. Talvez você já ouviu alguma dessas coisas que eu vou falar agora.
canalização da nova era e guias espirituais. Já ouviu falar dessas tendências? Tarô para consultar o que vai acontecer? Como será o amanhã? Meditação transcendental. Vou meditar aqui, ó. Já ouviu falar? Experiências extracorpóreas. Santo Daime, tomar aquele chá, vou até tomar uma água aqui para aliviar. Astrologia, tenho que consultar os astros para saber como vai ser meu dia. Já consultou isso? Já viu falar nisso? Esse é a segunda sessão da nossa lição de hoje. Nós vamos falar agora sobre o misticismo. Página 101 da sua revista, O Misticismo. Aqui na página 101, está envolvendo os versos 18 e 19, que eu vou ler logo antecipadamente aqui. O misticismo diz assim: ninguém atue, verso 18, ninguém atue, olha, está bem parecido como no 16 diz, ninguém pois vos julgue. Agora, aqui no 18, ele diz assim, ninguém atue como árbitro, juiz, contra vós, afetando humildade ou culto aos anjos, firmando-se em coisas que tenha visto, inchando vamente pelo seu entendimento carnal. 19. E não retendo a cabeça, que foi falada no 17, que é Cristo, e não retendo a cabeça da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo e aumentando, concedido por Deus. O misticismo religioso, ele pode ser definido como uma busca intensa de uma experiência religiosa muito subjetiva, muito pessoal. E isso os falsos mestres de Colossos proclamavam que a gente podia alcançar essa união mística com Deus por essa experiência que era subjetiva. Eu quero indicar aqui 2 livros muito interessantes a respeito de algumas práticas que, infelizmente, têm adentrado em algumas igrejas ditas cristãs. Você pode consultar o livro Sedução do Cristianismo, é do David Hunt. Mas não leia somente Sedução do Cristianismo. Olha, tem coisas magníficas nesse livro, mas leia também Escapando da Sedução. Você vai conhecer algumas coisas e alguns segredinhos no segundo livro para que você possa escapar disso daí. Então, a sedução do cristianismo e escapando da sedução ou o retorno ao cristianismo bíblico. Pois bem, então o que é que a Bíblia diz a respeito de misticismo? Vamos entender que o cristianismo também, ele em si é místico. As pessoas podem dizer, mas o cristianismo é místico? É, irmão, é místico. Veja bem, o apóstolo Paulo havia visto Cristo ressuscitado em sua conversão e viu outras vezes desde então. Está lembrado que ele ia no caminho de Damasco com a carta para prender os cristãos e Cristo apareceu para ele em luz, e ele caiu, ficou cego e tudo mais, depois foi restaurada-lhe a visão? Isso é místico, não é? Então ele também, o próprio apóstolo Paulo, ele diz que em visão da presença de Deus, ele ouviu coisas impossíveis e inadmissíveis de descrever. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versos de 2 a 4. O que é isso? Algo místico. Olha só, o fato de quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, ou quando nós somos batizados no Espírito Santo, isso é misticismo. Também. Olha, João 1, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, Deus se fazendo homem. É algo místico. Então o cristianismo em si é místico. Mas qual é a diferença entre esse misticismo cristão, bíblico, e o misticismo mundano? O que está errado com o misticismo? Ou por que Paulo estava chateado quando ele escreveu isso aqui aos Colossenses? Então, preste atenção. Um dos perigos do misticismo é que a sede dele pode levá-lo ao engano espiritual. É a primeira coisa, você vai se envolvendo e vai lhe levando no engano espiritual, porque não existe 2 caminhos.
existe apenas um caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, essa sede desse misticismo pode levar ao engano. Lembra que demônios, eles podem proporcionar poderosas experiências espirituais. Ah, pode, tá isso. Tem coisa na Bíblia? Tem, irmãos. 2 Coríntios 11:14. E não é de se admirar que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. É o que está escrito, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14. Mas Satanás pode se transfigurar num anjo de luz para vir me enganar? Pode. Quem é Satanás, irmão? É um anjo caído. Então, eu lhe aconselho que, se o seu objetivo é ficar aí com um namorozinho com misticismo desse tipo, tenha bastante cuidado. Que isso daí pode levar você a se desviar do caminho, por quem quer que seja. As pessoas vêm e entregam uma coisa boa, uma coisa muito bacana, uma coisa espiritual, uma experiência muito boa, mas é perigoso. Um outro perigo é que você ter essas experiências espirituais genuínas e cristãs. Estou falando agora do misticismo verdadeiro, bíblico. Até essas experiências místicas, cristãs verdadeiras, genuínas, dramáticas, elas podem levá-lo a pensar que você é maduro porque possui. Eu já até, num outro dia, na nossa lição, eu chamei a atenção que Deus nos aperfeiçoa. Glória a Deus por isso. Mas nós temos que ter bastante cuidado, que suficiente maduros nós só vamos atingir no final da nossa caminhada. A suficiência de ficar totalmente maduro, parecido à estatura de Cristo. Lembra que Noé passou o dilúvio e depois se embriagou. Dentro de casa ficou nu e trouxe maldição para sua casa. Moisés tirou o povo do Egito. Depois feriu a pedra, só viu a terra prometida, não entrou. Davi venceu tantas guerras e perdeu a batalha olhando do pátio do palácio, viu a Betseba lá, você conhece a história, e pecou, caiu. Porque talvez eles passaram experiência, não foram talvez experiências místicas, mas foram experiências dentro da sua vida que lhe dariam uma certa capacidade de maturação. Então, as pessoas às vezes se envolvem com misticismo, acham que porque tem experiências, falas em língua, isso o povo lá em Corinto tinha uma certa arrogância espiritual. Porque alguns falavam em línguas, tinham dons disso, daquilo, de sabedoria, de ciência e se achavam. Cuidado com isso, isso é um grande perigo. Nem tudo que poderia ser considerado misticismo cristão está errado. A gente já falou isso, então, mas, infelizmente, muito disso é. A gente está cansado de ver, pega meu lenço aqui que você vai ser curado, faça isso, tome um banho não sei onde, faça aquilo não sei o quê. Esse misticismo é papo furado. Apesar do que nós já explicamos que existe o misticismo da gente falar em língua, é misticismo, gente. Da gente crer, o Espírito Santo habita dentro de nós, isso é místico. O que a gente não pode desviar é do foco no misticismo, que pode nos levar ao erro. Nosso foco é Jesus, para quem nós devemos manter os nossos olhos fixos para não desviarmos do caminho, tá bom? Pois bem, então aqui no verso 18, só voltando novamente, ninguém atue como árbitro contra vós, afetando humildade ou culto aos anjos. Que o culto aos anjos era uma das coisas que esses falsos mestres de Colossos queriam implementar lá na igreja de Colossos, porque eles eram gnósticos. Os gnósticos acreditam nessa relação de Deus com os anjos. Mas nós temos um novo e vivo caminho, que é Jesus. Ele é que nos leva. Firmando-se em coisas que tenha visto. Eu tive uma visão disso, daquilo. Inchando a mente pelo seu entendimento carnal. Eu quero chamar a atenção sua aqui, no que diz aqui, ninguém atue como árbitro. Ele começa, vê que no 16 ele disse, ninguém, pois, vos julgue pelo comer e beber. Mas aqui no 18, ele diz, ninguém atue como árbitro contra vós. Então, árbitro é o quê? Um juiz, atuando contra vós. Algumas versões
diz assim, além do árbitro, que ninguém vos domine, que ninguém vos desqualifique. Esse é o verdadeiro significado dessa palavra no original grego. É katabrabeu. Katabrabeu. Significa árbitro, julgar contra. Não é apenas julgar. Veja bem que não é só julgar, é julgar contra. É roubar um prêmio. Alguém que está ganhando no jogo, a palavra aqui, significado de árbitro, é lhe roubar. Por isso que Paulo diz aqui, ninguém atue como, não deixe ninguém lhe roubar. Roubar essa liberdade que você já tem em Cristo. É isso que significa aqui. Paulo sempre usava essa linguagem meio atlética, como ele usou também em Efésios 14, prossigo para o prêmio, para o alvo, que eram os corredores lá nas arenas correndo. Mas essa palavra também significa condenar e desqualificar. Então, por isso que ele diz, não deixe ninguém atuar para lhe desqualificar, para lhe condenar, para lhe roubar a sua liberdade em Cristo. É como se fosse um árbitro numa competição, mas não um árbitro qualquer, é um árbitro contra. Não é aquele árbitro neutro, que vai julgar aquilo que é lícito, mas é um árbitro contra. É isso que fala aqui no verso 18 do capítulo 2 do livro de Colossenses. Inclusive o pastor Sam Storms, ele parafraseia esse versículo dizendo assim, não deixe ninguém te jogar fora do jogo, por supostamente ter violado regras que Deus nunca impôs. E assim tem gente, querendo nos tirar, você já fez isso? Não. Você come isso? Não. Você come aquilo? Não. Você é vestida? Então você não pode estar aqui. Então, o pastor aqui, Storm, está dizendo, não deixe ninguém te jogar fora do jogo por supostamente ter violado regras que Deus não te impôs. É o que o apóstolo Paulo fala aqui. Ninguém atue como árbitro contra vós. Não permita, não deixe. Pois bem, a nossa seção 2, o misticismo, ela tem o primeiro ponto que é cuidado. Atenção, cuidado, cuidado com o quê? Então, o apóstolo Paulo, ele seleciona algumas coisas aqui. Primeiro é culto aos anjos, que nós já lemos aqui no verso 18. Que os gnósticos que atuavam naquela época, eles tinham os aeons e tinham muitos anjos, e esses anjos é que faziam a comunicação nossa com Deus. A gente não podia conhecer isso daí. Lembra que Mateus capítulo 4, verso 10, veio um anjo conversar com Jesus. Só que esse anjo era Satanás, está lembrado? Pedindo adoração de Jesus. Jesus disse, arreda de Satanás, afasta-te para lá. Mateus capítulo 4, verso 10. Lembra que 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, diz que só há um Deus e só um mediador entre Deus e os homens. Aí ele finaliza, Jesus, o homem. 1 Timóteo 2,5, Jesus, o homem. Esse Jesus, o homem, esse homem tem um significado lá. Porque os gnósticos acreditavam que era impossível. Porque para os gnósticos, eu já expliquei isso na lição passada, eles entendiam que o que é físico, o corpo é mau, e o espiritual é bom. Então Deus, sendo espiritual bom, não poderia se ter transformado homem, como Jesus se transformou. Como diz 1 João, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso que ele diz. Então há só um mediador. Qual é esse mediador? Jesus, o homem. Para dizer que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Então cuidado com esse culto aos anjos. Vê o que Jesus fez. Vê que Timóteo diz que só há um mediador, não é anjo. Esse mediador é Jesus e é único. Isaías, quando teve a sua visão no capítulo 6 de Isaías, de 1 a 4, ele viu os anjos servindo a Deus. Lá, a Deus diretamente, não a nós. O capítulo 19, também do Apocalipse, 19, 10, 22, 8 e 9, fala da visão do apóstolo João, do anjo. Inclusive no 19, o apóstolo João,
ele quis reverenciar o anjo. Ele se prostrou quando viu o anjo no céu, na visão dele. E o anjo não permitiu que ele fizesse isso, se dizendo conservo dele também. Então, você não precisa adorar anjos como os falsos mestres de Colossos queriam. Então, anjo não se adora a Deus, se adora a Jesus, se adora o Espírito Santo. Todos são uma única pessoa, Deus. Segundo ponto do cuidado, que o apóstolo Paulo chama a atenção. As visões, que ele diz aqui no verso 18, firmando-se em coisas que tenha visto. Olha, irmãos, eu fico assim, de certa forma, assustado. Eu tenho visto pessoas que a pessoa fechou o olho para orar, ela tem uma visão. Eu vi isso, eu vi aquilo, eu vi não sei o que teu futuro e tal. Pode acontecer na Bíblia? Pode, irmão, é perfeitamente possível. Mas eu lhe confesso que, sinceramente, eu não acredito que todas as vezes você fechou qualquer coisa, você tem uma visão. Existir, existe. Só que aqui em Colossos era usado desse jeito. Pessoas que tinham visões e vinham falar para as pessoas. Olha, Hebreus 1 e 2 diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, os profetas de Deus tinham essas visões e falavam. Mas a nós hoje, nesses últimos dias, ele fala por quem? Pelo Filho, através de Jesus, a quem constitui herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, esse nosso laço de visões é Jesus. Não tem essas coisas, que eu vi isso, que eu vi aquilo, porque mostrou, irmão, Deus mostrou para ti. Mas o nosso laço é com Jesus. É Jesus, a palavra de Deus. Eu tive uma revelação da palavra de Deus. Irmão, a revelação está aqui, ó, de Gênesis e Apocalipse. Tudo que Deus queria revelar está aqui. O que eu posso ter? Uma iluminação, um entendimento. Pode ter isso? Pode. Quem pode fazer? O Espírito Santo. Foi para isso que ele foi enviado. João capítulo 14, pode ler que você vai encontrar lá. Para nos guiar no caminho, para nos dar entendimento. Para que a gente não ficasse órfão. E além do culto aos anjos, das visões, Paulo faz um outro alerta aqui, inchando veementemente pelo seu entendimento carnal. O entendimento deles não era espiritual, era um entendimento vã, era carnal, era da carne, era um entendimento da soberba dele. Você vai ver Efésios capítulo 4, 17, fala da vaidade da mente do homem. Tiago, capítulo 3, de 13 a 17, ele vai falar que existe sabedoria terrena e a do alto, mas nós temos que buscar a sabedoria do alto. O próprio Tiago diz que a sabedoria, peça a Deus que Ele a todos dá sem jogar nada em rosto. Peça a sabedoria para Deus. Então, só seção 2 da nossa lição, o misticismo. Ponto 1, cuidado. Cuidado com o quê? Com o culto aos anjos, com as visões e com a mente carnal. Ponto 2 da seção 2, que é misticismo. Retenha a cabeça. Retenha a cabeça. Agora foi cuidado, agora retenha a cabeça. Verso 19. E não retenda a cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo com o aumento concedido por Deus. É Deus que dá o aumento. Então lembra que ele estava falando dos anjos, das visões e da mente carnal? Por que essas pessoas faziam isso? Porque elas não retinham a cabeça. Quem é cabeça? Ele já tinha dito isso no verso 17 aqui. Mas o corpo é de Cristo. Se nós somos o corpo de Cristo, cabeça quem é? É Cristo. É isso que nós temos que ter. Então, qual é o antídoto, o remédio para se desviar de culto aos anjos, das visões e da mente? Está nesse ponto 2 da segunda seção do misticismo. Retenha a cabeça. Retenha Cristo. Então, tendo ultrapassado a doutrina de Cristo, como o apóstolo João diz no seu livro de 2 João, verso 9, que é só um capítulo, os falsos mestres de Colossos foram descritos como
não retendo a cabeça, como está aqui no verso 19. Eles não retinham, e por isso eles se desviavam para adorar anjos, ter visões, ter a mente carnal. Reter a cabeça, então, significa estar consciente do fato de que Jesus é a cabeça e de que é necessário viver na dependência dele. Você pode até ler João capítulo 15, que Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. Então, e se nós somos os ramos, temos que estar ligados com ele. Se a gente se desligar da videira, morre, meu irmão. Acaba. Nem um galho vai subsistir fora da videira. Encerrando aqui a nossa segunda sessão, que era sobre o misticismo, ponto 1, cuidado, e depois reter a cabeça, para se livrar, para observar esse cuidado, nós temos mais uma vez Colossenses para hoje. É a reflexão. E a reflexão é a seguinte: você se deixa levar por aqueles que anunciam outros meios para o crescimento espiritual, fora do conhecimento de Cristo pela sua palavra? Conhece alguém que, não, mas eu vou te mostrar aqui uma coisa muito bacana, olha. Isso é muito legal. Está fora do conhecimento de Cristo? Está fora da palavra? Eu te digo, pula fora, que é cilada. Cuidado. Então, uma reflexão aí para você. Estou mostrando uma imagem aqui desse homem. Certamente você já viu outras parecidas com essa. O que é que isso tem a nos dizer? O que é que isso tem a ver com a nossa lição de hoje? É justamente o ponto ou a seção 3 da nossa lição de hoje. É o ascetismo. Ascetismo. Capítulos 20 a 23, capítulo 2 de Colossenses, versos 20 a 23, eu vou ler aqui rapidamente. 20. Se morreres com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos sujeitais ainda às ordenanças como se vivesse no mundo? Você já não morreu em Cristo para essas coisas? Por que está se sujeitando de novo como se vivesse lá? Tais como não toques, não proves, não manuseie. Está aqui, irmão, na Bíblia, verso 21. As quais coisas todas hão de parecer pelo uso, segundo os preceitos e doutrina de homens, as quais têm, na verdade, todas essas práticas inúteis aqui que Paulo está falando, não toque, não prove, não manuseie, não faça isso ou aquilo, que são segundo preceito e doutrinas humanas, no verso 23 ele diz assim, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, se mascara em culto voluntário, como se fosse um culto voluntário. Humildade fingida, lembra que isso aqui é o nosso versículo-chave. E severidade para com o corpo, maltratar o corpo. Mas não tem valor algum no combate contra a satisfação da carne. Não serve para nada para combater o pecado. É por isso que eu disse que aqui a imagem que você viu daquele homem lá, são pessoas que fazem isso aí, chamado ascetismo. O ascetismo ele vem do grego, a palavra askesis significa exercício, treinamento ou uma prática que alguém faz. A pessoa é treinada. A pessoa que pratica o ascetismo, ele abandona as coisas que trazem prazer para o corpo dele. Ele se isola. O que se isola mesmo, na verdade, é o monaquismo. Do grego monacos, que fica solitário sozinho. Já viu pessoas assim, que se afastam do mundo para viverem uma vida, segundo eles, santa, digna? Isso é encontrado em muitas religiões. O monaquismo. O ascetista, ele rejeita um bocado de coisa, ele requer sofrimento para o corpo, ele carrega a cruz, ele anda de joelho, ele se bate, ele se maltrata, que ele acha... Pois bem, o ascetismo, ele é um tipo de moral filosófica que prega o desprezo ao corpo e às sensações corporais e que tende a assegurar pelos sofrimentos físicos o triunfo do espírito sobre os instintos e as paixões. Ou seja, o asceta é alguém que vive uma vida de rigorosa abnegação, como um meio para obter favores de Deus e buscar uma santidade de vida.
é muito conhecido, inclusive hoje ainda a gente vê muito isso. Olha, nós temos um exemplo do ascetismo no monaquismo. Isso foi retratado no filme O Nome da Rosa, é do Humberto Eco, onde o corpo tinha que ser maltratado em benefício da espiritualidade. E até o riso, ele era considerado como inimigo da fé. Isso é o ascetismo monástico cristão. Tem pessoas até que você fala, chega, ô meu irmão, bom dia. Bom dia. A paz do Senhor, parece que até o sorriso, porque tem que viver uma vida, tem que ser assim. Não, irmão, Jesus já nos libertou de tudo isso. Nós vivemos na liberdade em Cristo. O ascetismo, que é a seção 3 da nossa lição, ele traz também o primeiro ponto aqui, é um sistema religioso mundano. Nós já lemos, vamos adiantar aqui. Quando o apóstolo Paulo, ele vai lendo aqui, vai escrevendo, no verso 20 ao 22, lá no final ele diz que todas essas práticas, segundo os preceitos, ou segundo os rudimentos, ou doutrinas dos homens. A palavra usada aqui, para rudimentos, é a tradução de estoqueia, do grego. E pode se referir a ritos, a cerimoniais, às ordenanças judaicas que eram praticadas para obter favor de Deus, ou mais provavelmente, as forças do universo, como fogo, a terra, a água e a influência das estrelas. É o que ele usa para rudimento aqui. Também outros supostos poderes que superstição tem usado para aprisionar o espírito de homens, incluindo poderes até demoníacos. É verdade isso. Esses poderes ou esses espíritos, eles eram adorados dentro do sistema religioso pregados pelos falsos mestres de Colossos, que eram esses anjos, não sei o que, aeões e tudo mais. Então, por isso que isso era um sistema religioso mundano. O ponto 2 da seção 2 do ascetismo é a impotência do ascetismo, ou seja, o apóstolo vem mostrar que todas essas práticas elas são insuficientes para a nossa vida espiritual. Elas não nos dão sustentação, elas não nos dão crescimento. Quem dá o crescimento é Deus, como diz aqui no verso 19. Então, por isso que esse ponto aqui, a impotência do ascetismo. Ele diz aqui, tem aparência de sabedoria. Então, não é uma sabedoria verdadeira. A sabedoria verdadeira é aquela sabedoria que vem do alto, como diz Tiago lá que nós temos. E se nós não temos sabedoria, a Bíblia nos aconselha. Não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, sem jogar em rosto. O apóstolo Paulo diz que isso também é um culto em si mesmo. É para satisfazer o seu próprio ego. Olha, eu estou mostrando que eu caminho aqui de joelho várias horas. Eu estou mostrando que eu posso me maltratar com chicote, me bater por várias horas. Eu estou me mostrando que eu posso falar em línguas ou fazer uma coisa ou outra. Tudo isso pode ser ascetismo. E há uma impotência nisso, porque é um culto em si, não é um culto para Deus. É de falsa humildade. Está aqui na palavra, o verso 23. Humildade fingida. Então é uma falsa humildade, é uma aparência de sabedoria, é um culto que é em si mesmo e que demonstra uma falsa humildade. Também o apóstolo ressalta que isso é de rigor ascético, da pessoa se punir, da pessoa se privar, como se isso fosse trazer algum benefício espiritual para ela. Lembra que Jesus na cruz do Calvário, quando foi crucificado, disse assim, está consumado. Tudo, irmão, que precisava fazer, Jesus já fez na cruz do Calvário. A obra de Jesus, a Bíblia diz que foi completa e definitiva. Foi completa e definitiva, foi para sempre. Nós só precisamos crer e obedecê-lo. Então, é por isso que o apóstolo encerra aqui dizendo que todas essas práticas, severidade para com o corpo, não tem valor algum no combate contra a satisfação da carne. Ele quer dizer, não tem valor nenhum contra o pecado.
Você pode fazer todas essas coisas e viver uma vida miseravelmente espiritual com relação a Deus. Deus não vai se agradar disso. Aliás, Deus certamente, se ficar, será aborrecido. Porque quando você faz isso, você está negando o sacrifício de Jesus na cruz. Dizendo que o sacrifício não foi suficiente, dizendo que o sacrifício não foi completo. Então eu queria encerrar aqui a nossa lição de hoje, na nossa conclusão, com uma pequena história. Isso está aqui no livro Souls on Fire. É um livro muito interessante. Ele conta a história de uma pessoa que era chamada Isaac, filho de uma pessoa chamada Iaquel, que era judeu, e morava numa cidade chamada Krakow, na República Tcheca. Esse Isaac, ele sonhou por diversas vezes que ele chegava numa cidade, e na cidade de Praga, e lá encontrava uma ponte. Debaixo dessa ponte tinha uma água bonita, e ele descia e encontrava um tesouro muito grande lá. E ele sonhou isso por diversas vezes. E um dia ele pensou, não, eu vou ter que ir lá nessa cidade, não é possível. E ele saiu da sua casa, que era distante, lá de Krakow, foi até Praga, e chegou lá, ficou assim maravilhado quando ele encontrou aquela mesma ponte, aquele mesmo riacho naquela cidade. Ele desceu e começou a procurar o tesouro lá. De repente apareceu um guarda, o agarrou pelo pescoço e o levou para a prisão. E perguntando, interrogando sobre o que ele tinha feito, o que ele estava fazendo lá, e o que foi que o Isaac teve que fazer. Ele contou o seu sonho, que ele tinha sonhado que ali havia um tesouro enterrado debaixo da ponte, ali naquele rio. E o soldado lá, seu judeu estúpido, como você pode ser tão estúpido de acreditar em sonhos? Como eu poderia acreditar que poderia existir um Isaac, filho de Iaquel, na cidade de Krakow, que debaixo da pia dele, todo dia eu sonho que tem um tesouro, eu iria lá, porque se eu fosse, eu certamente encontraria milhares de Isaac, milhares de Iaquel. Como que eu ia encontrar essa casa? Deixa de ser estúpido. Depois dessa história, certamente Isaac voltou para sua cidade e o tesouro dele estava lá debaixo da pia da sua própria casa. O que é que essa história pode representar isso para a gente? Coisas que pode se aplicar na nossa vida como cristão. Lembra-se que o nosso tesouro está em Jesus, que reside aqui dentro de nós. A gente não tem que procurar Jesus em outro lugar, em anjos, em sonhos, em visões. Ele está aqui dentro de nós. Ele habita dentro de nós. Assim como o Iaquel, o Isaac, filho de Iaquel, foi procurar o tesouro na outra cidade, estava lá na pia da casa dele. Então não temos que procurar o tesouro em Jesus. O tesouro de Jesus está aqui dentro, está conosco. Não precisamos procurar em nenhum outro lugar. Foi isso que Paulo escreveu aos Colossenses, porque aqueles falsos mestres, eles queriam desviar as pessoas e diziam que Jesus não era suficiente. Olha, você pode até precisar, você pode até crer em Jesus, mas além de crer em Jesus, você tem que fazer mais isso e aquilo. Um monte de ordenanças inúteis, que não nos levam a nada, que, como o apóstolo diz aqui, não tem valor algum no combate contra a satisfação da carne. Ou eles diziam, vocês precisam de algumas experiências espirituais adicionais. Não é necessário. Eles ensinavam que o próprio Jesus era inadequado e que Jesus não poderia fornecer aquilo que nós precisávamos para uma experiência completa. Jesus é tudo aquilo que nós podemos ter de melhor. Por isso que o apóstolo Paulo rebateu essas mentiras levianas desses falsos mestres, dizendo aos crentes de Colosso, bem como também ele diz a nós hoje, que Jesus ele é a plenitude de Deus. E que somente por causa desse relacionamento que nós temos com Ele, nós podemos também receber a plenitude. Jesus ele é o tesouro que está aqui em nós.
o apóstolo Paulo diz para não procurar o tesouro em outro lugar, quando o verdadeiro tesouro, ele está dentro de nós. Então nós vamos concluir aqui, finalizando mesmo agora, com 3 pontos principais da lição de hoje. Qual é o nome da lição? Perigo à vista. Quais eram os 3 perigos? Primeiro, o legalismo. Então, por isso, nós concluímos dizendo que Cristo, ele é o fim do legalismo. Por quê? Porque ele é o fim da lei. Romanos 10:4. No sentido de que, cumprindo o propósito dele, a lei já cumpriu o seu propósito de nos conduzir a Cristo. Então, ela, óbvio, não tem mais poder sobre nós. Romanos 8:1-2. Então, o objetivo da lei era nos conduzir a Cristo. Era a sombra do que havia de vir. Então, a sombra passaram, a realidade chegou a Cristo. Então, olha, acabou. Não tem mais poder sobre nós. Um outro ponto da nossa lição, que era o misticismo, segunda sessão. Tem remédio para isso? Tem. Quem é? Cristo. Ele é o remédio para o misticismo. Aqueles que encontram tudo em Cristo não precisam mais procurar outro conhecimento ou outra experiência fantástica em outro lugar. Cristo e a sua palavra são plenamente suficientes, é o que nós precisamos. E a terceira sessão da nossa aula, nós concluímos com ela. Cristo é a negação do asceticismo. Lembra de ter que se maltratar o corpo, ter que se isolar, fazer isso, aquilo? O sacrifício que Cristo realizou na cruz do Calvário é eficaz para a nossa salvação. E qualquer objeto ou ação que queiramos acrescentar é o mesmo que contestar o poder da cruz, como está em Hebreus 10:14. Hebreus 10:14, eu vou até ler aqui para você. O que é que diz aqui, para a gente encerrando aqui? Pois como uma só oferta tem aperfeiçoado para sempre os que estão sendo santificados. Jesus se entregou de uma vez por todas. Você não precisa estar sofrendo, você não precisa estar se sacrificando. Jesus já sofreu na cruz e foi uma vez por todas, para sempre. Então ele é a negação desse asceticismo. Não sofra. Creia em Jesus, apesar de que, mesmo crendo, você não está livre de passar por tribulações, que essa é a palavra de Jesus. Então eu já li Hebreus 10:14, porquanto uma única oferta aperfeiçoou por toda a eternidade todos quantos estão sendo santificados. Eu gosto dessa versão do King James. Porquanto com uma única oferta. Ou seja, quando o homem pecava, ele oferecia um cordeiro como sacrifício. E Jesus lembra, quando foi batizado, esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi ele que foi crucificado. Foi ele que foi feita a oferta. Quantas vezes? Uma única oferta. Serviu para quê? Para aperfeiçoar por toda a eternidade. Ah, isso só valeu por um tempo, se eu pecar de novo. Por toda a eternidade. Para quem? Todos quantos estão sendo santificados. Então quero desejar para você uma boa e feliz Páscoa. Lembre que Páscoa é Jesus, ele é o Cordeiro da Páscoa, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pai, nós te bendizemos pela pessoa de Jesus, te bendizemos pela tua palavra. Tu és o Senhor nosso. Jesus é o nosso único caminho, é o nosso mediador entre nós e o Senhor. Mas porque aprove o Senhor Deus nos amar, enviar o teu Filho amado para morrer na cruz do Calvário por nós, levar sobre si todos os nossos pecados, para que assim nós pudéssemos ter vida nele. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Aleluia! E é nessa nova vida, ressurretos com Cristo, crendo nele, é que nós podemos te dizer, Abba, Pai. Amém. Então, meu irmão, acompanhe as nossas transmissões aqui pelas nossas redes sociais.
é um período crítico, mas nós nos aconselhamos, fique em casa. Quero chamar a atenção para uma última coisa, lembre-se que também a nossa igreja, a nossa congregação tem os seus compromissos financeiros. Aqui embaixo você vê aí como pode fazer para ajudar a manter esta obra. Existem despesas várias com servidores, existem despesas com água, luz, manutenção do templo, e a vida continua, e que Deus lhe abençoe.